E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Mais um vídeo de teste de DNA para ancestralidade. Igual aquele do vídeo anterior que foi da empresa Genera. Eu fiz um parecido da empresa Meu DNA também aqui do Brasil. E que faz esses tipos de teste também. Como eu gostei muito daquele, eu me empolguei e quis fazer com outro laboratório, com outra testagem e tudo mais, para poder fazer as comparações, ver se dá certo, se tem alguma coisa em comum com o outro teste e tudo mais, né? Então eu queria mostrar para vocês também os resultados. E aí depois é uma comparada assim bem simples assim entre um e o outro, os resultados, né? E na época que eu fiz esse teste dessa empresa, ela vendia só a parte de ancestralidade que ela tem aqui. Eu já entrei aqui no site, né, meudna.com, e ela tem aqui 3 tipos, né? Que é o tipo perfil, que aparece os traços, a personalidade, os hábitos e tudo mais através do DNA. Tem as origens, que é o teste de ancestralidade com 88 populações, né? Que é no banco de amostras deles. E tem o de saúde, que é predisposição a doenças genéticas e tudo mais, né? Na época que eu fiz, dava para comprar e, por exemplo, eu só me interessava sobre ancestralidade. Então eu foquei só nisso. Mas parece que agora eles só vendem o completo, que vem saúde e tudo mais. Ah, tá. Agora eles estão fazendo assinatura. Eu não entendi muito bem. Depois preciso conhecer os planos. Assinatura anual. Ah, legal. É um novo projeto deles de assinatura para saber atualizações e tudo mais, né? Interessante. Mas enfim, vamos ao que interessa aí pra gente. Pelo menos aqui nesse vídeo, né? Que eu fiz o teste de origens, que é o teste de origens deles. Depois vocês podem entrar no site e explorar aqui o que eles vendem, o que eles não vendem, que eles mudaram agora, viu? Faz pouco tempo. Mas na época eu só tinha feito ancestralidade, igual do Genera. Então, assim, clica aqui. E aí a forma que veio é mais ou menos parecida com a do Genera, né? Eles mandam o kit pra você com os cotonetes, né? Aqueles cotonetes maiores pra passar, tirar saliva, né? Resguardar ele e mandar de volta, né? Eu fiz todo esse processo. Mandei, depois de umas 3 semanas vieram os resultados, né? Então aqui já aparece, é meio parecido com o Genera, né? A forma que eles apresentam os resultados. Então aqui já apareceu pra mim 95,7% de Europa. Veio bastante Europa, né? No Genera tinha vindo... Eu tô com o Genera aberto aqui, então vamos comparar. Aberto aqui, né? O site. Então vamos lá. Vou aqui nos meus resultados. Então aqui o meu Europa aqui do Genera deu 86%. Aqui deu 95%, né? Uma diferença bem grande, né? E vamos explorar aqui o que saiu em Europa. Península Ibérica veio 74%. Eu achei interessante. Aqui tá Portugal e Espanha, né? Que são os países pertencentes à Península Ibérica. Aqui ele dá um mapinha, né? Com as regiões. Aqui detalhes, você clica para saber algumas informações. Então aqui ele explica que deu 74%. Aí fala um pouco sobre a região, né? Você vai descendo aqui, vai lendo. É interessante. É interessante porque... às vezes sempre você consegue saber de alguma coisa que você não sabia, enfim, sempre agrega aí, né, as informações, então é legal ler. Então,
o que eu acho desse resultado de 74%? Bom, eu tenho de 8 bisavós, eu gosto de falar meus bisavós porque aí divide melhor a mistura, né? Como eu tenho bastante mistura, dos meus 8 bisavós, 4 são espanhóis. Vamos imaginar que o espanhol seja 100% ibérico, os 4. Eu já teria de 8, 4, 100% ibérico, eu teria em torno de 50% ibérico, né? Apesar que eu não acho que eles eram 100% ibérico, eu acho que eles tinham mistura do norte da África, dos mouros lá e tudo mais, de repente da Itália, né? Alguma outra mistura. Ou celta, né? Que ocupou a Ibéria antes, bem antes, né? Os visigodos, né? Antes dos ibéricos, enfim. Teve o reino visigodo, né? Antes da ocupação árabe. Então, é claro, pode vir essa mistura genética de populações antigas, né? Mas tudo bem, vamos pegar pressuposto aí que são 100% ibéricos. Eu teria 50% de Ibéria pelos meus 4 bisavós espanhóis. Aí dos outros 4 restantes, eu sei que uma bisavó minha, que é Magalhães, da família de Souza Pinto Magalhães, a família veio junto com o rei fugido de Napoleão em 1807 pro Brasil. Era uma família que era do exército, do império e tudo mais, né? Então ela veio, né? Veio os irmãos, tal, eu faço parte de um dos irmãos que veio, do Carlos, Capitão Carlos de Souza Pinto Magalhães. Só que ele, o meu ancestral, ele casou com uma chama Francisca de Souza Neves Breves, da família Breves, que era os reis do café na época, uma família bem abastada e conhecida no Brasil. Era a família mais poderosa do Brasil colonial do século XIX, ali onde era o auge do café no Brasil. Então, do Rio de Janeiro, né? Eles têm mais de 30 fazendas no Brasil inteiro. É uma história interessante da família Breves. E ele foi casado com uma delas. Só que a minha linhagem não vem da família Breves. Após a mulher dele, Breves, morrer, ele ficou viúvo, ele teve 3 filhos, que provavelmente era com uma ex-escrava, então ele não casou, algo assim. Ainda estou investigando essas informações, mas é mais ou menos isso. Com Carlota Maria da Conceição. Então ele teve 3 filhos assumidos, mas sem estar casado com ela. E um desses filhos é o Alferes Antônio de Souza Pinto Magalhães, que é meu tetravô. Meu pentavô é o Capitão Carlos, meu tetravô é o Antônio. Então, através dele, então ele, digamos, deveria ter um DNA africano, né? E com português, né? E aí depois teve casamento entre primos, que foi o filho dele, né? O tenente coronel Teodoro Carlos Magalhães casou com a prima dele, e a Amélia de Souza Pinto Magalhães. E aí depois veio, né, a família através do casamento dos primos e tal. Aí minha bisavó casou com o meu bisavô. Então vamos imaginar que a minha bisavó tinha sangue português e um pouco de africano, né? E casou com o meu bisavô Francisco de Almeida Castro, que é de família colonial brasileira. Então tem mistura de indígena, judeu sefardita e tudo mais, né? E português, né? Então é mais português, mais ibérico, né? Na soma aí. Então ela tem ibérico, esse meu bisavô tem ibérico. Aí eu pego os outros bisavós, os outros 2 que faltam. Também um é colonial, da família de Almeida Borges, de Montemor, família antiga de Montemor e Tu. Também de judeus sefarditas, de indígena e ibérico português, né?
Então tem mais ibérico aí. E aí minha quarta bisavó, ela é filha, minha bisavó Maria, mãe do meu avô, Alain, ela é filha de uma italiana, Josefina Sibin, que na Itália foi batizada como Giuseppa Sibin, aqui da região de Americana, aqui, né, estado de São Paulo. Vieram no final do século XIX, família de Sibin, e o pai dela chamava Vicenzo Sibin, e a mãe dela chamava Angélica Bolsonaro. E aí ela veio aqui com 14 anos e tal, e casou com um português, Armando Gonçalves da Rocha. Amâncio? Não, ai meu Deus, me fugiu o nome do meu trisavô. Armando Gonçalves da Rocha. Amâncio é o meu outro. Armando Gonçalves da Rocha veio do Porto, Portugal, também no final do século XIX. Então essa minha bisavó é filha deles. Então ela tem metade de sangue italiano, metade de português. Então é mais ibérico aí. Então tem ibérico praticamente uma parte de ibérico praticamente nos 4 bisavós restantes, fora os 4 espanhóis. Então faz sentido ter essa porcentagem de 70 e pouco por cento de ibérico. Então achei coerente, achei bem coerente. Aí aqui tá dando aqui sudeste da Europa, 11,8% Sardenha. Aí é aquilo, tem igual eu expliquei em outros vídeos, cada empresa tem sua calculadora de ancestralidade, né, que a gente chama de forma simples, que é baseada nas amostras e no algoritmo que eles usam para fazer os cálculos de DNA, né, através de aproximação. E eles usam amostras de populações modernas e antigas também. E a Sardenha, como é um povo, é uma ilha, né? É uma ilha pertencente à Itália, ali perto da Itália, a Sardenha. E a população da Sardenha não se misturou muito de acordo com todo esse tempo aí de vida aí do ser humano na Terra. Ela pouco se misturou. Então ela é uma população bem pura, digamos assim. É perigoso falar isso, né? Nos dias atuais, tipo século 20, 21, mas é uma população que não se misturou muito, então as amostras dela é como se fossem de amostras antigas. E por que aqui da Sardenha? Não é porque porque é da minha parte italiana, não, é porque o ibérico meio que se mistura com esse DNA antigo aí da Sardenha. É mais ou menos isso, eu não sou especialista. Não sei se eu tô falando besteira, se eu tiver alguém me corrige aí nos comentários, tá? Mas eu acredito que é esse o caminho. Então, a gente sempre quando olha Sardenha e tal, a gente já joga mais ou menos para ibérico. Então, é como se fosse um DNA ibérico, tá? Então, já joga mais 11% ali, como se fosse ibéricos, com uma população moderna, tá? Então, é mais ou menos isso. Aí viemos aqui, por isso que tem umas calculadoras melhores e outras piores, porque tem umas que conseguem assimilar melhor essas amostras e não dá essas distorções que são meio estranhas, né? Apesar de ter coerência, né? Imaginando, mas são meio estranho. Mas o pior é esse aqui, Ilhas Britânicas, 4,2. Eu não tenho ancestralidade daquela região. Já tenho minha árvore bem desenvolvida de todos os ramos. E não tenho, e também não dá nas outras calculadoras, nas outras empresas. E aqui falei Irlanda, né? O que pode ser a questão, mesma coisa da Sardenha, dos celtas, né? Que foram para a Ibéria, pelo norte ali de cima, e ocuparam a Ibéria nos tempos antigos. Então pode ser esses resquícios do DNA ibérico aí. E associou as Ilhas Britânicas aí da Irlanda, tá? Então,
quando você for fazer o teste, sempre olhe os resultados de análise de forma coerente. Mesmo que você não tenha muito sua árvore desenvolvida, investigue. Pode ser que você tenha de fato DNA britânico, alemão, porque teve muita colonização, muita imigração, né? Muita imigração da Europa Ocidental aqui no Brasil, que vieram da Alemanha, né? Da própria Irlanda. Não veio muito, né? Mais nos Estados Unidos, mas tem, cara. No Brasil tem tudo, então investigue, porque leste europeu veio bastante, né, aqui pro Brasil. E é o que deu aqui embaixo também. Leste da Europa. Deu 3,5% Hungria. E bem interessante, né? Eu também não tenho conhecimento de ancestrais dessa região, mas toda calculadora me dá um pouco dessa região, dos Balcãs ali. E eu tenho uma suspeita que tá até fazendo bastante sentido, de que pode vir do DNA cigano dos meus ancestrais espanhóis. Eu já dei alguns matches, né? Match é quando, tipo, você acha os parentes que tem o DNA meio igual. E no site lá no MyHeritage, que é mais internacional, dá alguns matches. E o GEDmatch também, com alguns dessa região. E também eles têm DNA cigano também, e ibérico. Então é uma coisa que ainda tem que investigar mais, não dá pra afirmar. Mas tudo leva a crer que pode ser por esse lado aí. Essa pequena porcentagem de Hungria, então falta ainda investigar. Mas então não posso falar que é um erro, não posso falar que é um acerto. Vamos investigar, né? E isso que é o legal desses testes. É uma coisa que você vai investigando, vai olhando, vai entendendo. Aqui nesse dá judeu sefaradi, que é o judeu sefardita. O que é o judeu sefardita? Sefardita quer dizer ibérico, né? Então é os judeus que viviam na Ibérica, em Portugal e Espanha, desde muito, muito tempo atrás. E que teve a diáspora, né? Eles fugiram da Ibéria depois da reconquista dos reis católicos, foram perseguidos pela Inquisição, fugiram para vários lugares do mundo, e um dos lugares que eles vieram, principalmente os que estavam em Portugal, foi pro Brasil colonial, né? Então voltando aqui, nos judeus sefaradim, que eram os judeus fugidos da Inquisição, aí deu 1,4%, que faz sentido com minha ancestralidade. Eu tenho algumas linhagens da minha ancestralidade antiga, lá para 11ª, 12ª, 14ª geração. Isso documentado, tá? De judeus que vieram pro Brasil, né? Aí eu vou até gravar um vídeo aí qualquer dia para falar só disso aí, mostrar para vocês. É bem legal. Então foi bacana esse resultado, porque bateu com a minha genealogia documentada, né? Muito legal. Então esse deu a Europa, né? Então tem algumas coisas aqui que não é tão legal nessa calculadora, né? Em relação às Ilhas Britânicas, a Sardenha. Mas vale a pena, vai investigando, tudo vale a pena, né? Dá pra se aproveitar. Aí vamos ver aqui. Deu 2,6% de América, que são os indígenas, né? Isso foi legal porque bateu com meu teste do Genera, que os Américas deu aqui 3%, então pouca diferença. E aqui é legal que eles falam nativos da América do Sul, né? Então identificou aí, achei legal. E toda calculadora mais ou menos dá de 2 a 3%. Eu tenho, que eu sei, acho que uma tetravó
que era indígena, né? Isso documentado. Então meio que bate aí, era para dar mais ou menos isso mesmo, uns 3%, mais um ou outro antigo, né? Então tem a calculadora que dá um pouco mais, a 3,5, 3,8, mas sempre nessa faixa aí. Então legal que bateu. Aí depois dá pra ler bastante e tal. É legal investigar a sua origem indígena, às vezes você acha bastante informação de tribos, de região, dependendo de onde foi a região da sua família. Então vale a pena e é um ramo bem legal que a maioria dos brasileiros tem. Às vezes mais, às vezes menos. África aqui. África deu só 1,7. Bem diferente do que dá aqui no Genera. E norte da África. Só 1,7 norte da África. O Genera deu muito mais norte da África. Aqui o Genera encara como Oriente Médio. Ele coloca o norte da África como Oriente Médio e Mangrebe, porque o norte da África é o Mangrebe. Ele separa da África subsaariana, que é a África Negra, né? E aqui no Mangrebe deu 9%, que é o norte da África, o Mangrebe. E aqui deu 1,7%. Eu sei que acho que de pelo menos 3 bisavós dos 4 espanhóis, 3 vieram do sul da Espanha. E ali foi ocupação moura durante quase 800 anos, né? Então, esse norte da África é óbvio que tem a ver provavelmente com esses espanhóis, apesar que houve ocupação moura também em Portugal. Então, provavelmente quem é descendente de português também pode ter um pouquinho de norte da África no DNA. Mas eu acredito que 1,7 seja pouco, eu acredito que eu tenha mais. Não cerca de 9% como tá aqui no Genera, né? Que esse aqui, a Mizraim e Teimanim, é judeu. Então bate mais ou menos com o judeu sefardita lá no meu DNA, né? Em torno de 2%. Mas eu acredito que eu tenho um pouco mais de norte da África. Pode ser uns 4%, enfim, não sei. Mas acredito que veio pouco, né? Subiu muito pro ibérico. Mas achei interessante no geral aí os resultados do meu DNA. Somando junto com os outros testes que eu fiz, eu subi no site, dá pra ter boas respostas aí da minha ancestralidade. Então é legal, se vocês quiserem fazer, eu não sei como que tá lá no site, tem que ver. De repente vocês fazem já o pacote geral, com saúde, é interessante também. E com características, né, esse perfil aqui. Então tá aí o site, é meudna.com.br. Acho que não é .br, é só .com. E vale a pena, é bem legal, é divertido. E só vendo aqui a comparação com o Genera na questão da Europa, que eu não comentei, né? Aqui no Genera, um dos problemas do Genera é a questão de eles identificarem o ibérico, né? O meu deu só 44. Pra mim é muito mais, né? Porque somos meus 4 bisavós espanhóis, mas parte dos 4, a parte portuguesa dos 4 bisavós que sobraram era pra dar mais, perto dos 70% que tá aqui, né? E ele não joga aqui um tanto pra Europa Ocidental, que não faz... Pode fazer um pouco de sentido na questão da França, né? De repente algum dos meus espanhóis ali, que eu sei que é mais do norte ali, de repente é basco, e eu tenho uns indícios que eu tenho ancestral basco, então pode vir aí Europa Ocidental relacionada à França e tal, então é uma coisa a investigar também. Aí veio Itália 10%. Eu tenho uma trisavó italiana, né? Metade da minha bisavó, a mãe dela, Josefina Sibin. Então era para dar uns 6%, 7%, deu um pouquinho a mais. Então tá aí, né? Não sei. Ainda preciso dar uma olhada a mais. Balkans veio 9%, achei exagerado.
Mas sempre dá em todas as calculadoras um pouco de Balkans, é uma coisa que eu tenho que investigar, pode ser por conta dos ciganos, alguma coisa assim, por parte dos espanhóis. Então eu não descarto também. É uma calculadora que o pessoal não gosta muito de Genera, do meu DNA também não, mas é o que a gente tem e a gente vai investigando, né? Comparando com os parentes que fazem o teste. Parentes que eu falo é os de longe mesmo, que a gente vê no site. A gente vai investigando, vai vendo a origem deles e tudo mais. E é uma coisa que você vai olhando, vai investigando e vai descobrindo as coisas aos poucos. Isso que é o legal da genealogia genética, né? Então essa é da Europa aqui. Ah, deu Sardenha também aqui, né? Que tem a ver com aquilo que eu expliquei. Ó, Basco deu. Você vê que então não é pra estar aqui nessa parte de Europa Ocidental que deu aqui 4% de Basco. E menos de 2% de leste europeu. Aí eu acho que deve ser algum errinho, alguma coisa assim. Que não tenham nada também documentado. Então você vê que as calculadoras dão umas distorções. Quando a gente faz o teste, às vezes a gente se empolga, acha que tem alguma coisa. Você vai entendendo um pouco mais, vai vendo que não é bem assim. Mas nunca descarte, sempre investigue. Nunca vá na onda que fala, é um erro. Às vezes não é erro, nós somos brasileiros, são muito misturados, tem muito imigrante que veio há muito tempo atrás e às vezes a gente nem sabe porque mudaram o nome no Brasil, colocaram o nome brasileiro, sobrenome português, e esconderam seus sobrenomes, isso e aquilo por N motivos. Então vale a pena investigar de fato suas origens e não descartar nada que sai nas calculadoras, apesar de entender que elas podem fazer aproximações erradas. Beleza, galera? É isso aí. Vai ter mais vídeos sobre isso. E vai ter vídeos também para ensinar vocês a pesquisarem seus ancestrais. E outros vídeos de curiosidade aí, beleza? Segue aí o canal, que vai ter coisa legal toda semana para sair vídeo. Dá um curtir aí, pode comentar. Vamos aí interagir que vai ser bem legal. Valeu!